Fala, fera, belezinha? Depois de contar um pouco melhor sobre a história do Palmeiras na artilharia do campeonato estadual, se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima. Eu tô de volta com mais um Fera Alviverde em parceria com o Esporte Fera do Estadão. Mas antes de qualquer coisa, já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo, chamei aqui, curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo quanto antes a meta de 10 mil inscritos. Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook, tem novidade quase todo dia. E mano, é rapidinho, acabou o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like e tamo junto. Lembrando também de curtir e seguir o Esporte Fera nas redes sociais, tá tudo aqui embaixo. E mano, é um jeito diferente de abordar o esporte, jornalismo esportivo em si, e é sobre vários times também, você não vai se arrepender. Sendo que por último, mas não menos importante, a nossa parceria com o Apoia-se, que é um site de financiamento contínuo coletivo, pra você meio que dar uma patrocinada aqui no canal. Bom, como a maioria de vocês já deve saber, o Palmeiras jogou nessa semana, lá na quarta-feira, contra o Oeste e tal, mas o que interessa mesmo é o duelo do próximo sábado, mais conhecido como Amanhã, onde disputaremos o nosso primeiro clássico de 2019, e olha que não é qualquer um, é simplesmente o maior de todos, o Derby Paulista. Mas mano, da onde que veio esse nome? Bom, pra saber isso e como toda essa história começou, é só ficar comigo que depois da vinheta eu continuo. E a gabazada viverá chorar, porque o nosso perdão não cai na cigola. Se você quiser saber a história completa do Derby Paulista, né, esse clássico entre Palmeiras e Corinthians, é só clicar aqui em cima e assistir o vídeo que eu já fiz na série Clássicos pelo Mundo, onde eu conto absolutamente tudo que envolve os dois times. Isso porque o vídeo de hoje vai ser mais focado nas curiosidades do âmbito estadual, né, como, mano, de onde surgiu o nome do clássico e tudo mais, só pra não ficar meio que, mano, repetitivo, né, já que a gente tá em meio à disputa do próprio Paulistão. Então, sem enrolar mais, bora começar. A história do maior clássico do Brasil começou a ser escrita no dia 6 de maio de 1917, quando entraram em campo pela primeira vez Palestra Itália e Corinthians, com vitória nossa por 3-0. Sendo que a primeira vitória do nosso rival viria somente 2 anos depois, em 1919, pelo mesmo placar. E mano, logo no começo dessa rivalidade, Palestra e Corinthians já passaram a protagonizar a briga por títulos lá no início da década de 20. E foi justamente em meio a essas disputas que aconteceu o famoso e curioso Derby de Natal. Sim, é exatamente isso que você deve estar se perguntando. Essa foi a primeira e a única vez que as duas equipes disputaram uma partida de futebol no dia 25 de dezembro. E foi lá em 1921, em partida válida pela última rodada do Campeonato Paulista, onde o Palestra bateu o Alvinegro por 3-0 e tirou a chance do rival conquistar o título, que acabou ficando com o Paulistano. Com isso, a rixa entre as equipes só foi aumentando, né? Nesse período também teve a provocação palmeirense com um pedaço de osso, que serviu de inspiração e motivação extra pro Corinthians vencer o jogo, e mano, tá até hoje na sala de troféus do Clube Alvinegro. Também teve a origem do nosso apelido de porco, que sim, começou lá do lado corintiano, mas que se você quiser saber tudo isso daí um pouco mais, é só assistir o vídeo que eu falei lá no início. Bom, aliado a isso, no dia 5 de novembro de 1933, né, em meio à disputa do Campeonato Paulista, um episódio em especial ajudou e muito a fomentar ainda mais a inimizade entre os dois clubes. Afinal, naquele dia pintou nada menos que a maior goleada da história do confronto, quando o Palestra meteu um singelo 8-0 no maior rival, com 4 gols de Romeu Pelletiari, 3 de Imparato e 1 de Gabardo. E olha que depois disso o clima ficou tenso, onde se de um lado a festa alviverde era gigantesca, de outro houve quebra-quebra e até incêndio no Parque São Jorge, por parte da própria torcida alvinegra, além da destituição do então presidente do clube, Alfredo Schurrt. E para piorar ainda mais essa relação entre eles, apenas 3 temporadas depois, em 1936, aconteceu a primeira decisão da história do clássico, já que até então os campeonatos paulistas eram disputados no sistema de pontos corridos, quando o Verdão, então campeão do primeiro turno, venceu o Corinthians por 2-1 com gols de Luizinho e Moacir, levantando a primeira taça da história do derby. Sendo que em meio a tudo isso, o clássico enfim ganhou um nome, onde depois de Grenal e Fla-Flu nascia o gigantesco Derby Paulista. Mas peraí, né? Nos dois primeiros que você falou, dá pra perceber que é um trecho do nome de cada um dos envolvidos. Mas e nesse daí, qual que é a explicação? Pois bem, esse apelido aí foi dado pelo jornalista Thomas Mazzoni, bastante prestigiado nas décadas de 30 e 40, que fez sucesso em A Gazeta Esportiva e que usou como referência o Derby de Epsom, que era nada menos que a corrida de cavalos mais importante do mundo. Isso porque as duas equipes eram as grandes potências daquela época. Em meio a essa grande rivalidade, a gente acabou mudando de nome, né, por conta da Segunda Guerra Mundial, a perseguição aos italianos aqui no Brasil e tudo mais, passando de Palestra Itália a Palmeiras lá em 1942, onde um certo Cláudio Cristóvão de Pinho entrou pra história ao marcar o primeiro gol desse novo Palmeiras, lá no dia 20 de setembro de 1942.
92 durante a final do campeonato estadual. Tá, mas o que ele tem a ver com esse derby paulista? O gol foi sobre o Corinthians? Não, na verdade o gol foi contra o São Paulo, mas é que depois da passagem brilhante que ele teve por aqui, ele acabou se transferindo pro Corinthians e se tornou nada menos que o maior artilheiro da história do Alvinegro. Simples assim, né? Aliás, por falar em jogadores marcantes e tal, foi justamente num derby paulista que um dos nossos maiores atacantes da história ganhou o eterno apelido de Malu. E foi no dia 27 de janeiro de 1972, logo após um gol do nosso rival, quando o atacante César pegou a única bola do jogo e ficou segurando ela por nada menos que 10 minutos, paralisando a partida e esfriando o adversário. Sendo graças a esse episódio que pela primeira vez o jogador foi chamado de Maluco. E daí nasceu o apelido de César Maluco, que marcou a carreira do nosso ídolo. Se você quiser saber um pouco mais sobre a história dele no Verdão, é só clicar aqui em cima e assistir um documentário bem especial. Bom, aí logo depois disso, em 74, aconteceu a segunda decisão da história entre Palmeiras e Corinthians. Na verdade, a primeira com esses nomes, né? Já que a outra foi com Palestra. Novamente no campeonato estadual, onde os vencedores dos turnos, né? O Corinthians ganhou o primeiro e a gente o segundo, duelaram na grande final. Só lembrando que na ocasião o Alvinegro era tido como grande favorito, mesmo estando há mais de 20 anos sem conquistar uma taça sequer. Só que quando a bola rolou, depois do empate no duelo de ida, o gol de Ronaldo calou os mais de 120 mil corintianos presentes no Morumbi, com os palmeirenses cantando Zum 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 é 21, em referência a mais uma temporada sem títulos do maior rival. Dilo, espelhos da angústia do Corinthians e de sua torcida. Assim, o gol do Palmeiras foi uma consequência lógica do que se viu em campo. E o Palmeiras foi mais uma vez campeão, graças ao talento de um craque que Zagallo desprezou. Até que quase 20 anos depois, né, agora na nossa maior fila de títulos, vem aquela que é a conquista mais marcante da vida de muitos que estão aí me assistindo. Na então terceira decisão da história do derby, lá no Paulistão de 1993, onde depois de perder o primeiro jogo por 1-0 com aquela provocação do Viola, o Palmeiras guardou tudo pro duelo de volta, goleando o rival no tempo normal com gols de Zinho, Evair e Edilson. Deu vantagem, chegou o Palmeiras, olho no lance. Zinho abre Edmundo pelo lado direito, ele vai tentar se meter do outro lado, lá vem o Palmeiras, olho no lance. Do Palmeiras. Olha, olho no lance, é minha Nossa Senhora, do Palmeiras. E vencendo na prorrogação com o emblemático gol de Evair, o matador. E pé direito, a cobrança de Evair, lá vai ele. Olho no lance. Do Palmeiras. E foi. Sendo que logo na sequência tiveram mais algumas decisões no Rio São Paulo e também no Brasileiro, né? Ambas vencidas pelo Palmeiras, mas vamos focar no Paulista primeiro. Bom, de lá pra cá, Palmeiras e Corinthians decidiram o campeonato estadual em mais 3 oportunidades, com o nosso rival levando a melhor em todas elas. Sendo a primeira em 95, vencendo a gente na prorrogação. Aí, 4 anos mais tarde, quando a gente tava em meio à disputa da decisão da Libertadores, indo com a equipe toda reserva pro primeiro jogo, né, da final do Paulista. E depois, na temporada passada, com aquela polêmica toda da interferência externa. Bom, e só antes de encerrar, pra gente ficar num clima legal de grandes rivais e não inimigos, sim, não adianta negar e você precisa aceitar que não existiria nem Palmeiras nem Corinthians sem a existência do grande rival. Vale lembrar que as equipes já atuaram juntas em algumas ocasiões, formando 4 vezes uma seleção com os melhores jogadores e obtendo nada menos que 100% de aproveitamento, batendo em 1917 o Paulistano por 2-0, em 29 o Sírio por 5, em 1930 o combinado Tucumã da Argentina por 5-2
Palmeiras. E em 92 o combinado Flamengo-Vasco por 2 a 1. Só que o duelo mais emblemático dessa aliança entre Palmeiras e Corinthians aconteceu mesmo em 1938, no famoso jogo das barricas, que foi disputado para salvar justamente o São Paulo Futebol Clube da falência. Na época se tratou da taça Augusto Henrique Mundel, que foi disputada em jogos de apenas 45 minutos, com toda a renda do derby sendo destinada ao tricolor, né, para salvar da falência e tudo mais. Bom galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, um vídeo aí para contar um pouquinho mais sobre essa rica história do clássico, que a gente tem que, mano, fomentar a rivalidade, sem violência, né, mano, rivalidade é bem da hora, tem que zoar, tem que ser zoado, tem que aceitar tudo. E aí nesse clima bom, já deixa aqui nos comentários quanto você acha que vai ser o jogo, né, de quanto que a gente vai ganhar e tal, já vai escrevendo aqui, depois a gente bate um pau. Sendo que, como é de praxe aqui no final, vou deixar a playlist do Fera Alviverde, antes que a chuva, né, derruba a casa aqui e tal, pra você assistir todos os vídeos que eu já fiz em parceria com o Esporte Fera do Estadão. Mano, tem vídeo histórico, tem vídeo de curiosidade, tem vídeo, mano, contando fato marcante e tudo mais, né? Tem coisa pra caramba, o Trovão já vai deixar, já tô acabando aqui. Então é isso, é nóis, tamo junto e se inscreve no canal.